Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Calcanho, sou fisioterapeuta, dermatofuncional, mestre em ciências da saúde, docente na graduação de estética e fisioterapia e docente na pós-graduação em diversos segmentos relacionados à saúde estética. E então, eu fui convidada aqui pela Belcol a participar desse projeto incrível. Quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a vitamina C, um pouquinho do meu conhecimento sobre ela e também da minha prática clínica, que é tão importante para que nós possamos levar para dentro da sala de aula essa rica experiência associada à ciência. Vamos lá? O tema da aula, então, é as múltiplas funções da vitamina C para intensificar e otimizar os resultados. Duas perguntas que a gente precisa nos fazer todos os dias. Você sabe verdadeiramente qual a função da vitamina C na pele? Você sabia que nós não produzimos essa substância naturalmente? Por isso que é tão importante que nós façamos uma alimentação rica dessa vitamina, façamos a suplementação e também o uso tópico para que nós possamos ter essa vitamina em abundância. Vamos falar então um pouquinho sobre pele. Bom, a pele é o maior órgão do corpo humano, é o nosso primeiro contato com o meio externo, eu digo que é o nosso cartão de visita com o meio, né? É tão importante que ela desempenha um papel muito relevante atualmente, estudado por diversas áreas da saúde, que é o papel psicossocial, que leva à qualidade de vida e o bem-estar. E também participa de diversas funções isoladas e compartilhadas com outros sistemas. Vou falar aqui de algumas funções importantes. Barreira e isolamento quanto ao ambiente externo, quanto aos intempéries, aos micro-organismos, ela tem uma função imunitária, ela garante a integridade, impedindo o controle da saída e da entrada de água, ela faz a metabolização da vitamina D, promove controle de temperatura, é responsável pelo mecanismo de defesa das células para quando submetidas à luz externa da ultravioleta, então ela absorve e modula essa energia e também tem uma participação importante com o sistema nervoso central na participação das funções sensoriais, por possuir terminações nervosas e corpúsculos de sensibilidade que vão levar esses estímulos e trazer as respostas. A pele é extremamente importante. A gente precisa cuidar e precisa realmente entender os mecanismos que levam a ter a sua interação tanto com o meio externo quanto tudo aquilo que nós vamos colocar na nossa pele. Falando um pouquinho da epiderme, a função principal da epiderme é a função barreira. É a função protetora contra o que vem do meio externo e ao que sai, fazendo com que ela retenha água e evite desidratação, perca nutrientes para o meio, eletrólitos. Então ela tem uma função principal de barreira. Na derme, nós temos uma função mais relacionada à parte estrutural, à firmeza, à sustentação, por possuir fibras importantes, que é a fibra de colágeno e a elastina. Lembrando um pouquinho da epiderme, nós possuímos 5 camadas. De baixo para cima, ou seja, da parte mais interna da pele para a mais externa, que nos comunica com o meio externo, nós temos a camada basal, onde eu tenho a mitose celular e a produção de novas células. À medida que ela vai subindo para o meio exterior, ela vai perdendo a sua composição intracelular e vai ficando cada vez mais estreita. E aí a gente tem a camada espinosa, onde eu tenho a presença de processo de queratinização e desmossomos, camada granulosa, onde eu tenho placas de queratina já sendo formadas pelo achatamento dessa célula, a camada lúcida presente somente na palma das mãos e nos pés, e a camada córnea,
que é onde eu tenho os queratinócitos ligados aos corneócitos, onde eu tenho a fixação dessa barreira, onde eu tenho a emulsão epicutânea, onde eu tenho a manutenção de barreira hidrolipídica, ok? E na epiderme nós temos a presença dos desmossomos, que são os filamentos de queratina que se ligam aos corneócitos. Nós temos as aquaporinas, que são canais que fazem a comunicação de água. Nós temos células de Langerhans, que são a parte de defesa da pele, células imunitárias, né? Nós temos as células de Merkel, que são compostos de receptores mecânicos para nossa percepção tátil. Então, a epiderme ela tem muitas estruturas importantes, relevantes, que merecem ser tratadas com toda a atenção. A derme ela é dividida em duas subcamadas. A derme reticular, mais profunda, mais íntima a parte da gordura, e a derme papilar. Na derme papilar, ela está mais próxima à epiderme e ela é rica em fibras elásticas, tá? As papilas dérmicas é a junção entre a derme e a epiderme, que faz toda a comunicação de água e de nutrição para a epiderme. E a derme reticular é a parte mais profunda, mais íntima, ali a parte gordurosa, onde eu tenho uma força e elasticidade de sustentação. Lá eu tenho uma grande quantidade de vasos sanguíneos, eu tenho um aporte de nutrientes, de oxigênio, tenho a condição da termorregulação e também a presença da glândula sudorípara, que faz a excreção do suor, que vai acabar lá em cima, na nossa epiderme, no nosso extrato córneo, fazendo parte da nossa emulsão epicutânea, né? Do nosso fator natural de hidratação da pele. Na derme, nós também vamos encontrar células que são produtoras. Quais são essas células? A gente fala que são células produtoras de aminoácidos. Colágeno, elastina, proteoglicanas e glicosaminoglicanas, perdão. Para garantir então a formação dessa proteína, desse fibroblasto, eu preciso que tenha oxigênio, ferro e vitamina C presente. Oxigênio, ok. Ferro, ok. A vitamina C tem que vir da nossa alimentação ou do nosso uso tópico ou de nossa suplementação nutricional. Então é importante que para que eu tenha produção do fibroblasto, eu preciso ter essas três condições proteicas importantes. As fibras de colágeno são o resultado final do nosso fibroblasto. Nós temos mais de 12 tipos de colágeno presente na pele, né? E na pele a gente tem o tipo 1, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Os demais colágenos estão presentes revestindo várias estruturas corporais, certo? Quando a gente pega uma fibra de colágeno vista microscopicamente, nós vamos ver a fibra de colágeno, a fibrila e a microfibrila, e também as ligações de aminoácidos existentes nessa fibra tão importante para a sustentação da nossa pele. Nós temos duas alterações ou duas disfunções muito tratadas na estética e muito requisitadas por nossas clientes. Primeira condição é o envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural de deteriorização que acontece em todas as células, que depende do tempo e da condição desse tempo para cada pessoa em suas particularidades. Então a gente qualifica ela como fatores internos ou cronológicos do envelhecimento e fatores externos, né, do envelhecimento. E aí a gente vai ter submissão a várias alterações bioquímicas que vão levar à degradação dessas células e perdendo elementos celulares e intercelulares, tanto na epiderme quanto na derme.
A importância é que quanto eu tenho envelhecimento cronológico, é natural, é do organismo, faz parte dessa degradação celular e da não realização de mitoses tão importantes que a gente precisa para regeneração do tecido. E o envelhecimento extrínseco, que a gente também pode estar associando todos os intempéries do meio externo, então a gente fala de poluição, a gente fala da exposição solar, da radiação UVA e UVB, a gente fala de agentes explícitos que estão relacionados com a qualidade de vida que essa pessoa leva, então a gente fala de fatores relacionados à alimentação, qualidade do sono, tipo de cuidado que essa pessoa leva com a pele, né? Se é tabagista, se não é tabagista, se é etilista, ou seja, bebe bebidas alcoólicas com uma frequência grande, né? O tipo de medicação e interação medicamentosa que esse indivíduo tem ao longo da vida, tudo isso vai participar do envelhecimento extrínseco, que vai andar paralelo com o cronológico, certo? Então, diante disso, a gente tem a atuação do radical livre, que é um antioxidante, que é um degradador da célula íntegra. E aí, para que eu tenha a diminuição dessa atividade, desse radical livre degradando a célula, eu tenho o antioxidante que vai neutralizar a ação desse radical livre, tentando captar elementos de uma célula íntegra, tá? Então ele vai induzir o envelhecimento, o radical livre, e vai aumentar a possibilidade da pele desencadear problemas principalmente relacionados com as hipercromias. Por isso é tão importante nós termos produtos ou interações de cosméticos que tenham essa função antioxidante para neutralizar a ação do radical livre, que nós temos ele liberado de forma natural pelo envelhecimento cronológico e acrescido a todos aqueles intempéries externos que nós temos do envelhecimento extrínseco, que vão aumentar o número ou diminuir o número desses radicais livres. Bom, falando da outra condição estética muito procurada no nosso consultório, nós temos as hipercromias, que são manchas escuras, né? Ou a gente fala de alterações na coloração para um tom acima do nosso da pele, né? Por excesso de produção da melanina, ou seja, alguma coisa levou a nossa pele em determinadas áreas produzir mais melanina. Nós temos algumas condições específicas dessa produção aumentada de melanina. Nós temos a hipercromia pós-inflamatória, que é aquela mancha escurecida que aparece após um processo inflamatório no tecido. Nós temos a mancha senil, que é resultado da exposição solar do indivíduo ao longo da sua vida e que aparece principalmente no colo, nas mãos e nos braços, mas também no rosto. Nós temos o melasma, que é a interação da radiação solar mais hormônio, né, que faz desencadear a cascata da melanogênese, que faz desencadear a alta produção de melanina naquela região, e as efélides ou sardas, que também pode ser constituída pela atuação da radiação UVA e UVB na pele. O melanócito é a célula responsável pela produção de melanina e ela tem os seus dendritos, que são alongados, e ela tem a grande atuação de proteger o núcleo da célula, como se ela abrisse como um guarda-chuva, protegendo a célula ali embaixo, para que a radiação não atinja o DNA das células, ok? Para que ela tenha essa produção, essa proteção bastante eficaz, ela produz o que? A melanina
que vai andar pelos seus dendritos e vai se depositar na queratina da pele, certo? Fazendo com que essa pele fique mais escurecida, tá? Então, ele é um mecanismo de defesa. Quando nós desencadeamos a cascata da melanogênese, quando nós acionamos o nosso melanócito na derme, para que ele venha proteger todas as células ao seu redor, ela é nada mais, nada menos do que um mecanismo de defesa da célula contra um agente externo que faz parte do envelhecimento extrínseco, né? Da radiação que vai danificar o DNA das células. E quando a gente tem as informações genéticas celulares danificadas, ela já não faz uma mitose íntegra, ela se torna uma célula diferenciada no seu conteúdo. Tudo bem? Não faz uma réplica idêntica. Para a gente lembrar um pouquinho da cascata da melanogênese, nós temos então a biossíntese da melanina sendo a ação da enzima tirosinase fazendo a hidroxilação, ou seja, a degradação oxidativa da tirosina, né? Fazendo a formação da dopa, novamente ela sofre uma oxidação, perdendo elétrons e átomos dessa conjuntura química, e aí eu tenho a dopaquinona formando dopacisteína, que vai resultar em feomelanina, onde eu tenho um pigmento vermelho e amarelado, e a dopaquinona sendo através da dopacromo formando a eumelanina, que é um pigmento preconizado da cor marrom ao preto. E daí a gente tem as nuances de tonalidade de pele por conta dessas oxidações da cascata da melanogênese, ok? O que a gente vê numa avaliação de uma pele prejudicada pelos radicais livres? Geralmente, uma pele que tem uma ação de radicais livres por conta do envelhecimento cronológico natural e a exacerbação de intempéries do envelhecimento extrínseco, nós temos uma pele opaca, sem vida, geralmente sempre vai desenvolver uma hiperpigmentação que não é regular. Então, a gente tem melasmas, cloasmas e as demais manchas que foram citadas há pouco. Então, a gente tem hipercromia senil, a gente tem as efélides aumentadas, a gente tem várias alterações. Ela é uma pele que perde elasticidade, ou seja, aquela sustentação que é acometida na derme papilar e reticular, né, basicamente, ela vai sendo perdida ao longo do tempo, porque os radicais livres degradam também essas fibras elásticas e colágenas. E aí eu tenho geralmente linhas e marcas de expressões, formações de rugas, sulcos, tá? E cada vez mais notório em áreas específicas, ok? Então essas são as características de uma pele que tem ação de radicais livres concomitantemente e não tem nenhuma atuação para cessar essa ação de radicais livres. E a vitamina C é a nossa grande aliada para atuar juntamente com trazendo benefícios para a nossa pele, agindo de forma a combater a degradação dos radicais livres no nosso tecido. Falando sobre a história do anti-escorbuto, né? A gente vai voltar lá para o século XVIII, onde notaram que os marinheiros nessa época, que ficavam longos períodos sem uma alimentação adequada, sem uma exposição importante ao sol e com pouca suplementação, percebeu-se hemorragias, fadigas, tonturas e eles chegavam à morte. E esses sintomas não se sabia por quê. Em 1928, o cientista Albert von Georgiev, ele descobriu e isolou o fator anti-escorbuto
em vários alimentos, que ele denominou de vitamina C. Então, aquele mal súbito que eles tinham, que eram chamado de escorbuto, acabou sendo mediado pela essa derivação de vitamina, que é a nossa vitamina C, hoje muito conhecida, que age exatamente impedindo que as pessoas tenham essas circunstâncias de mal-estar. Nosso organismo ele não produz e não sintetiza o ácido ascórbico, portanto, nós devemos repor na nossa alimentação e principalmente para quem se preocupa com a pele, colocá-la topicamente. Seres humanos não têm condição de sintetizar, pois tem deficiência genética na gluconolactona oxidase, que vai impedir a síntese do ácido ascórbico a partir de uma glicose. Tudo bem? Então é importantíssimo que a gente entenda que se você não ingerir, não usar topicamente, não suplementar de alguma forma a vitamina C, você não vai ter o anti-escorbuto na sua pele, ou seja, você não vai ter o ácido ascórbico no seu organismo. Por isso se faz importante a gente utilizar, principalmente na nossa área da estética, cosméticos que tenham essa vitamina para proporcionar para a nossa cliente. Quais são os benefícios, então, do uso tópico da vitamina C? Principal objetivo do uso da vitamina C está na questão de bloquear a ação do radical livre, ou seja, a ação antioxidante, ou seja, ela doa aquela molécula, estruturas que ela buscava em células, degradando outras células. O antioxidante, ele atua protegendo o nosso metabolismo da ação dos radicais livres. Ele leva estrutura molecular para aquelas células que estão precisando para que elas não se tornem novos radicais livres. A vitamina C, ou simplesmente o ácido ascórbico, ela é uma vitamina considerada hidrossolúvel, uma característica que está relatada em ser solúvel em água. E ela também tem uma característica bastante relevante que a gente precisa pensar, ela é termolábil, ou seja, ela se mantém estável dependendo da temperatura, ela precisa ter uma temperatura ideal para se manter estável e não sair da sua composição que seria ideal para que nós possamos fazer a absorção. O ácido ascórbico, então, ele é primordial para o funcionamento de muitas células, em particular o tecido conjuntivo, para a formação do colágeno. Ela é um cofator para duas enzimas simples que participam na síntese do colágeno, a lisil e a prolil. São enzimas de origem férricas, que logo sem a presença do ferro e da vitamina C, eu não tenho como ter síntese de colágeno. E esse colágeno que eu estou falando é o colágeno principalmente tipo 1 e tipo 3, dentro daqueles inúmeros números de colágeno que nós temos. Então, é importante entender que se eu não tenho enzimas férricas, se eu não tenho produção dessa lisil e dessa prolil associando a vitamina C, eu não tenho a síntese do colágeno propriamente dito. Então, eu preciso ter vitamina C para estimular e produzir, associada a essas enzimas férricas, o colágeno. E aí a gente fica a pergunta, né? Como você imagina que deve ser um produto com vitamina C? Eu já ouvi, não sei se vocês também concordam comigo, né? Muitos clientes, pacientes, né? Falarem que não vem resultado em alguns cosméticos. E aí a gente vai procurando com todo o detalhe, todo o cuidado, né? Saber qual que é o cosmético, qual a origem, qual o veículo. E aí a gente chega à conclusão que o problema está no cosmético, né? Então existem algumas regras para você produzir um bom cosmético com vitamina C,
Não é qualquer fundo de quintal, qualquer lugar que se produz um cosmético com vitamina C de qualidade e que seu organismo vai conseguir sintetizar e realmente participar de outras coproduções, como por exemplo do colágeno. Aqui a gente tem, só para curiosidade, um parecer técnico da Anvisa que relaciona a porcentagem de vitamina C. E a gente vai perceber que a porcentagem de vitamina C está diretamente associada à acidez e o pH. A acidez dessa vitamina, né, que é o Ka, que a gente vai ver aqui no próximo slide, né, que é essa sigla aqui, e o pH, que da pele varia entre 4 a 6. E a gente percebe que o pH, que o pK, né, que a acidez associada ao pH estrutural do ácido ascórbico, ele tem que estar ele é de 4,2, tá? Então, eu preciso não só ser dependente da concentração e da estabilidade química dessa substância que é hidrossolúvel e termolátil, né? Eu também preciso saber qual é o veículo, o valor do pH da formulação e o valor da acidificação dessa molécula de vitamina C para penetração cutânea, que vai variar aí de um elemento para outro. Então, eu não posso pegar qualquer produto. Por isso que eu preciso pensar bem no que eu vou oferecer para minha cliente, do que eu vou passar na minha pele, porque eu dependo de muitos fatores, né? Às vezes eu tenho a vitamina C lá, mas ela está numa acidificação muito grande ou muito baixa, incompatível com a penetração ou com a sintetização das minhas células, tá? Ou ela está muito ácida ou muito básica e ela não tem o seu mecanismo de ação devido a essa instabilidade. Ou seja, a atuação da vitamina C vai além da porcentagem. Então, às vezes, eu pego vitamina C com porcentagem baixa, mas de boa qualidade, porque ela está relacionada também com a sua estabilidade. E qual é o tipo da vitamina C? Qual é a matéria-prima? Da onde foi extraída? A gente tem várias formas de extrair vitamina C de vários alimentos e de várias substâncias, então é importante a gente saber essas condições para que eu tenha um produto de qualidade na formulação cosmética. Bom, voltando então ao radical livre para a gente entender um pouquinho, o radical livre é uma oxidação provocada por complexos processos microscópicos que demandam a célula ao longo da nossa vida. Sua formação é algo natural, então eu não preciso dos intempéries externos, ele vai acontecer independente, mas ele pode ser aumentado e propagado de forma mais intensa, então ele é contínuo e inevitável. E podem estar, então, associados aos fatores extrínsecos, como eu disse, o próprio estresse emocional, o fumo, a fotoexposição, a má ingesta de água, a boa hidratação da nossa pele. Eu sempre falo para os meus alunos, ela está diretamente relacionada com a nossa ingesta de água. Não adianta você colocar cremes hidratantes se você não tem água lá dentro do seu corpo. É importante que essa água esteja lá para que o nosso mecanismo do nosso cosmético possa fazer a sua função na água encontrada na derme. Do contrário, fica bastante complicado. Quando a gente tem grande concentração de radicais livres, nós vamos começar a ter um mau funcionamento das mitocôndrias, que é uma organela responsável pela respiração da célula. E quando a minha célula não respira, ela começa a ter processos inflamatórios e agravos de vida, levando até a sua extinção. Então, é muito importante que a gente mantenha a mitocôndria íntegra para que a oxigenação e a respiração celular esteja a todo vapor. O antioxidante, então, ele vem
para energizar as mitocôndrias, para protegê-la desse processo oxidativo. A gente tem alguns tipos de antioxidantes. Nós temos os enzimáticos, que são proteínas que se encontram no interior das células, que são fabricados pelo nosso organismo e atuam ali sempre através da necessidade de algum metal importante, por isso a gente precisa dos oligoelementos, então a gente precisa de cobre, ferro, magnésio, selênio, né? Que devem ser fornecidos sempre através da nossa alimentação ou suplementação. Ok? Às vezes eu não tenho uma dieta muito rica em nutrientes, em oligoelementos, mas eu posso fazer uma suplementação direcionada, específica para aquilo que está me faltando. Quando eu tenho a carência de algum metal no organismo, eu prejudico a ação antioxidante desses fatores enzimáticos das nossas proteínas celulares, ok? Que são sintetizadas ali, fabricadas no nosso próprio organismo. E a gente tem os não enzimáticos, que são os que vêm extra, né, metabolismo. E a gente tem, então, os hidrossolúveis, que está, então, associado aí à nossa vitamina C, que é o alvo da aula de hoje, a glutationa, ácido úrico, poliamidas que a gente tem e os bioflavonoides. E a gente tem os lipossolúveis, que são solúveis em gordura, onde nós temos a vitamina E, um bom antioxidante, e os polifenóis. Muito bem? E aí a gente tem algumas substâncias que vão otimizar a ação dos antioxidantes, que são os protetores das mitocôndrias. E a gente tem protetores hidrossolúveis, a glutationa, a tilpronina e a acetilcisteína. E os lipossolúveis, que é a vitamina E, coenzima Q10 e ácido lipóico. Então, a gente começa a entrar com nomes que a gente muito corriqueiramente vê em ativos dermocosméticos, né? Porque eles têm a principal ação proteger a mitocôndria e ajudá-la a não se oxidar pelos radicais livres, doando essa molécula para o radical livre e ela ficando livre dessa interação. Nós temos o mecanismo de ação da vitamina C principal como sistema do colágeno, ou seja, a vitamina C intervém do processo de transformação da prolina em hidroxiprolina, constituinte essencial do colágeno. Quando eu aumento a concentração de vitamina C local, eu favoreço de forma significativa a produção de colágeno, porque eu transformo a prolina em hidroxiprolina, ok? Com isso, também vou trazer topicamente a melhora na elasticidade cutânea, notável, né? E uma melhora na resistência tanto da pele e na parede dos capilares presentes na derme. Então, a minha vascularização fica mais eficiente porque o meu vaso está protegido por conta dessa notória produção de colágeno. Além também de ser um potente neutralizador de radicais livres, ele vai trazer a regeneração, a vitamina E, aumentando a nutrição cutânea. Estudos recentes trazem a comprovação que a vitamina C previne tumores de pele provocados pela fotoexposição, ou seja, aquele radical livre que eu aumento a concentração no meu tecido por excesso de exposição a fatores externos, extrínsecos, e um deles é a fotoexposição, a vitamina C vai atuar ajudando a quebrar essas ligações desses radicais livres que vão degradar as células íntegras. Então, ela protege as células íntegras e isso faz com que a minha qualidade imune da pele fique melhor. Então, alguns estudos relatam essa atuação da vitamina C na prevenção de tumores de pele.
Dentro dos benefícios da vitamina C aplicada na pele, a gente tem a parte cosmética da vitamina C, onde eu tenho uma ativação, uma ação muito ativa e complexa em oxidar e ter uma estrutura de difícil penetração. Então, como ela é termovolátil, como ela é hidrossolúvel, como ela tem a questão do pH e da acidificação da própria proteína, da vitamina, eu preciso ter uma questão importante de deixá-la, além de permeável, não perder a sua estrutura, não oxidar com o meio externo. E foi comprovado que a presença de ácidos tipo alfa-hidroxiácidos, como o ácido glicólico, ele aumenta a absorção da vitamina C para estruturas mais profundas da pele. É importante a gente entender que quando a gente reviu aí a questão da pele, da epiderme, da derme, nós vemos que quanto mais profunda a vitamina C agir, mais interação com as fibras de colágeno e elastina da derme, mais interação com os melanócitos, né? Que são as células que produzem melanina. Então, aí que vem a questão clareadora e a questão firmadora da substância da vitamina C. Então, associando ela a alguns AHAs, alguns alfa-hidroxiácidos, principalmente o ácido glicólico, que ele é o maior carreador químico que nós temos, né? Falando dos alfas, né? Porque ele tem um peso molecular muito baixo, então ele leva tudo que está associado com ele com muita facilidade para dentro da pele. Eles também mostram que, alguns estudos, a permanência de concentrações de ácido ascórbico mantém-se estável, perdurando por 7 horas dessa aplicação após este período. Então, além dele carrear rapidamente para a pele, para tecidos mais profundos, ou seja, lá para a derme, ele ainda mantém o ácido ascórbico, a vitamina C, estável, sem oxidar, sem perder a sua composição. Isso é muito importante, né? Para a gente pensar de uma vitamina muito complexa com relação à sua facilidade de oxidação, ok? A aplicação tópica da vitamina C vai alcançar níveis cutâneos 30 vezes mais superiores aos alcançados por vias orais. Por quê? Quando a gente faz a ingesta, a suplementação de uma vitamina C, ela passa por toda a acidificação, desde a salivação, da mastigação, até todo o trato digestório, até chegar no nosso estômago e depois ser de fato completamente absorvida, né? Ela vai passar por acidificação, por processos gástricos que vão aos poucos degradando a sua ação, né? Oxidando aos poucos. Então é importante que quando a gente concentra topicamente e está estabilizada dentro de um complexo, ela aumenta o percentual de atuação 30 vezes a mais. Então, uma boa vitamina C, ela leva o seu papel 30 vezes mais do que você ingerir uma laranja, um kiwi, uma manga, um pêssego. São várias derivações que a gente tem alimentares da vitamina C, né? Ela atua estimulando, então, a síntese de colágeno, protegendo a mitocôndria, né? Otimizando a enzima procolágeno, que é a hidroxil, né? E aí a gente tem estudos clínicos realizados com concentração de vitamina C a 5%. Então, é uma concentração que a gente perceptivelmente vê que não é muito alta, mas, no entanto, já tem estudos que a partir de 5% eu já tenho um bom resultado do uso tópico, tá? O uso contínuo de vitamina C resulta uma pele mais oxigenada, mais luminosa, mais firme, elástica, né? E aí com todos esses benefícios, eu tenho o quê? Diminuição de todas as marcas de expressão, rugas, vincos, tá?
E quanto mais eu associar a vitamina C, mais potente ela fica. Quanto mais ativos eu agregar a essa vitamina C, mais potente meu cosmético pode se tornar. Nós temos uma linha muito bacana, eu gosto muito, né, de utilizar, porque é uma linha completa, toda feita com vitamina C de diversas derivações, tá? Então ela é do começo da higienização até o final, toda feita com vitamina C, que é o Renove C, tá? E a gente tem alguns tipos de vitamina C usadas aí nesse kit. A gente tem, por exemplo, o extrato de acerola. Além de rico em vitamina C, ele tem flavonoides, vitamina A, B2 e sais minerais, ferro, cálcio e fósforo, ok? Dentre os 50 alimentos ricos em vitamina C, a acerola ela está em segundo lugar, né? Enquanto encontramos o caju em sétimo e a laranja, que é tão conhecida, né, como rica em vitamina C, é o símbolo que a gente vê associado à vitamina C, ela está em 15º lugar, tá? Então, o extrato de acerola, a acerola em si é uma fruta extremamente rica, é a segunda mais rica em vitamina C. Também temos o extrato de maracujá, que além de ser rico em vitamina C e flavonoides, tem uma ação suavizante e hidratante no tecido. O ácido ascórbico, quando ele é estabilizado, ele apresenta essa estrutura molecular, tá? Então, ele bloqueia o mecanismo de formação de pigmento, ou seja, ele bloqueia a cascata da melanogênese, inibindo a enzima tirosinase, que é aquela que vai desencadear e atuar em toda a cascata, ok? A vitamina C glicoestável, então, é quando eu tenho a glicose, que é um componente natural da pele, e desta forma a gente tem ele reconhecido imediatamente após a sua aplicação, onde as enzimas alfa-glicosidase vão iniciar a degradação da mesma, favorecendo a liberação gradual dessa enzima, dessa vitamina C, nas camadas da epiderme de ação prolongada. Então, eu tenho a glicose associada à alfa-glicose, e aí eu tenho a liberação da vitamina C no tecido em ação prolongada, tá? Então, quando a gente fala que essa vitamina está glicoestável, ela está estabilizada no nível de glicose e que ela vai sendo degradada aos poucos na pele e vai fazendo com que a vitamina C livre e pura entre no tecido e seja alcançado o seu objetivo, que é, além de produzir fibroblastos, também impeça a cascata da melanogênese. Aqui a gente tem, ó, a síntese de colágeno quando eu tenho a vitamina C pura entrando no nosso tecido, tá? Então, ela aumenta muito. Então, a vitamina C pura e a vitamina C associada à glicose, tá? Então, a vitamina C glicoestável, tá? Ela aumenta muito, ó, a sua permeação na síntese de colágeno e na atuação impedindo a tirosinase. A vitamina C é associada ao colágeno marinho, então a gente tem o fosfato ascorbil magnésio, a forma mais antiga e utilizada da vitamina C, com excelentes resultados na aplicação tópica. A gente tem o sistema que a gente fala de BIODDS, que é o Drug Delivery System, ou liberação enzimática controlada. Então, eu tenho a vitamina C associada a niacinamida, certo? Que vai formar esse colágeno marinho e vai liberar, através
de forma gradativa essa vitamina C na nossa pele, ou seja, ela faz uma liberação enzimática controlada dessa vitamina C no tecido de forma estável, ou seja, ele não perde, ele não oxida a nossa vitamina C. A gente tem a vitamina C com silício, que é o ascorbosilane C, que é a vitamina C associada ao silício, e aí a gente vai ter muitos benefícios. Então, além da produção do colágeno, a gente tem a ação metabólica atuando ali na proteção da mitocôndria, e também vai estar com a relação de inibir a tirosinase. Então, ela vai produzir e estimular a produção de colágeno, e vai dar sustentação da pele e produzir e atuar como protetora da mitocôndria e também inibidora da tirosinase. Vamos conhecer um pouquinho dessa linha incrível. Eu particularmente acho incrível, tá? Eu falo que quem tem uma boa vitamina C e usa protetor solar tá bem na pele, tá bem na fita e vai ficar com a pele ótima, tá? É extremamente importante a gente ter essa consciência. Então, o Renove-C, ele é um box que tem módulos, são 3 módulos, né? Que você vai usar a vitamina C do começo ao fim, em diversas formas, em diversos veículos. É muito bacana, tá? Então, no módulo 1, a gente tem a preparação da pele. A gente tem uma água micelar e a gente tem um peeling físico, certo? Que vai trabalhar aí nessa eliminação de camada morta da pele, de espessamento na camada córnea. O módulo 2, nós vamos ter a ativação, ou seja, o preparo da nossa pele para entrar a nossa vitamina C. Então, eu vou ativá-la com a vitamina C. A gente tem o sérum ativador, aí são 3 produtos: sérum ativador, máscara em gel e o sérum hidratante. E o módulo 3, que vai fazer a selagem, ou seja, é uma selagem num gel creme que permanece na pele. É como uma máscara, mas ela é uma máscara mais fluida, mais fácil de ter uma absorção, e você deixa e finaliza ela com uma massagem maravilhosa aí para sua cliente, tá? É muito interessante a atuação desse box, que é incrível no tratamento. Com uma sessão você garante o resultado e já percebe visualmente a mudança dessa pele. Esse aqui é o nosso box, né? Então, o módulo 1 de higienização, aqui da ativação e a selagem para nossa cliente em especial. A água micelar, então, é livre de óleo, um líquido leve para produzir limpeza com suavidade. E aí a gente tem a presença da acerola, com a vitamina C, o extrato de calêndula e extrato de acácia do Senegal. Tá bom? Então, a gente tem uma composição especial que é acrescida aí da acerola, rica em vitamina C. O extrato da acerola, ele, além da gente viu, né, de ter vitamina C, flavonoides, vitamina A e B2, também tem os minerais ferro, cálcio e fósforo. Ela é antioxidante, ou seja, ele sequestra os radicais livres e impedem que eles degradam as células íntegras, e é remineralizante, porque vai repor vários nutrientes que estão presentes ali, ok? Então, é muito importante termos essa intenção aí, além de combater de forma a agir contra os radicais livres, também estar preocupado em repor sempre nutrientes naquela célula. O extrato de calêndula, ele é rico em ácido oleonoico, né? Cumarinas, flavonoides e alguns minerais e vitamina B. Então, ele também é remineralizante e ele tem uma ação calmante, ou seja,
ele diminui qualquer irritação futura dessa pele. O extrato de acácia do Senegal, nós temos um derivado da goma cicatricial da acácia do Senegal, 100% natural, 100% sustentável. A ação dela também antioxidante, então sequestra os radicais livres do tecido, regenerativo, então ele ativa os mecanismos de regeneração tecidual, ele recruta suplementação de nutrientes, de oxigenação e de células para que faça a regeneração do tecido, além de ter uma boa estrutura micelar para pôr um efeito higienizante nesse tecido. O MG60 é um carboidrato líquido, né, derivado do amido e a sua propriedade de reduzir a irritação dos produtos que têm formulações específicas, principalmente em peles sensíveis, tá? Então, torna as máscaras seguras, tá? Quando eu tenho esse produto, eu tenho uma máscara segura que não vai proporcionar irritabilidade. Ele principalmente vai trazer um produto para aumentar a proteção para possíveis peles sensíveis. Aí a gente tem o Milting, né, que é o peeling, ele vai ter a vitamina C, que vai proporcionar, ele é em pó, então permite fazer uma esfoliação mecânica, né, tirando essas camadas mortas da pele, né, fazendo uma renovação gradativa, diminuindo a composição de gordura da pele, então aquela oleosidade da pele é diminuída, né? E a gente tem também o mecanismo de adsorção, ou seja, o fenômeno de reter partículas, né? Esse efeito melting, ele é em contato com a pele, esse pó de vitamina C, ele vai mesclar no tecido e fazer uma cremosidade. Então é algo que acaba sendo bastante inovador para nossa cliente, porque ele vai em contato com a pele se formando um creme, tá? Então ele tem aí a glicerina encapsulada, o ácido ascórbico estabilizado, a lecitina hidrogenada e a sílica. É bastante importante esse produto. Ok, aqui nós temos então a apresentação desse produto. Você vai massageando e ele vai virando um creme bem fluido, fácil de aplicar, e você põe pouca porção no rosto, né? E aí você vai massageando e já vai fazendo uma esfoliação e um preparo para essa pele. A glicerina encapsulada, ela promove liberação gradualmente da glicerina, então ela vai protegendo a pele gradualmente contra qualquer agressão que ela venha a ser acometida, tá? E a lecitina hidrogenada, ela vai conferir aquela sensação de umidade, de refrescância na pele, não deixando aquele aspecto seco. O ácido ascórbico estabilizado, a gente tem o bloqueio do mecanismo de formação do pigmento da melanina. Então, ela vai agir diretamente lá na cascata da melanogênese como antioxidante dos radicais livres lá presente e da não liberação da tirosinase, ou seja, ela inibe a ação da tirosinase no tecido. O sérum ativador da linha Renove-C, ele também produz uma ação antioxidante e proporciona hidratação. Ela vai ter então presente nesse sérum, que é uma textura deliciosa, a vitamina C glicoestável, ácido fítico, né? E biosacaride G1, tá? Então, ela vai trazer um benefício extremamente relevante para a pele. A vitamina C glicoestável, a gente já viu que vai liberando a vitamina C aos poucos, tem a sua eficácia comprovada, atua na liberação
na inibição da tirosinase e também na produção dos fibroblastos. O ácido fítico, ele é encontrado na semente de plantas e nos grãos de alguns cereais, principalmente a aveia e o arroz. E ela tem uma propriedade especificamente relacionada à ação clareadora, ou seja, diminuindo a ação da tirosinase lá na cascata da melanogênese. E pode ser utilizada em peles que apresentam grande sensibilidade e em qualquer fototipo. Então, ela é uma forma segura de um clareador presente aí nesse sérum. E a máscara gel depurativa da linha Renove-C é uma máscara indicada para todos os tipos de peles e etnia, uma ação hidratante que vai devolver o viço, a firmeza, a uniformidade no tom da pele. Ela tem presença de colágeno e vitamina B3, então ela vai atuar aí como uma finalização desse combo de tratamento com vitamina C, né? Aí nós temos então a atuação da vitamina C, né? Com o colágeno marinho, produzindo aí gradativamente a demanda dessa vitamina C na pele, sem sofrer oxidação. A niacinamida, a vitamina B3, ela estimula a síntese de ceramidas e ácidos graxos, né? E também vai ajudar tanto na queratina e na filagrina, que ajuda a reter água nas células, ajudando a entumecer e a enriquecer essa pele de água. Óbvio que para que ela tenha essa atração e retenção da água, eu preciso ter água no tecido. Eu não posso ter uma pele totalmente desidratada sem presença de água, tá? E isso vai reforçar a função barreira, ou seja, é a pele tendo uma defesa aumentada contra o meio externo e que se torne impermeável e protegida, tanto impermeável do que vem para fora, de fora para dentro, contra o que vai impedir de saída dessa pele, tá? Saída de água, saída de substâncias, então ela é bastante importante como um finalizador aí nos tratamentos desse combo extraordinário, tá? E aqui a gente tem o extrato aquoso de Pancratium, né? Que a gente é localizado na Grécia e demonstram estudos recentes o papel de dois tipos de fatores intrínsecos na formação da mancha: a molécula do estresse e o neuropeptídeo epidérmico. A gente tem então o papel das aquaporinas, né, que são canais hídricos que vão permitir o transporte de água através das membranas plasmáticas das células da pele. O sérum hidratante da linha, ele vai proporcionar essa hidratação, esse vício, e ele possui óleo de maracujá, óleo de girassol, manteiga de karité e vitamina E. O óleo de maracujá é rico em vitamina C e A. Ele é hidratante, suavizante, refrescante, além de propriedades de atuação anti-inflamatórias e através de vitaminas e flavonoides. O óleo de girassol é considerado um óleo nobre, né? E ele tem um valor muito alto porque ele tem ação regenerativa, reptilizante, tá? E aí eu tenho os ácidos graxos gracosaturados, que são oleico, linoleico, principalmente o linoleico, tá? Que é o linolênico, né? E aí ele vai atuar principalmente com uma ação emoliente, revitalizante, reptilizante e auxiliando aí no processo cicatricial, ou seja, fator cicatrizante da pele. A manteiga de karité é originária da África, famosa por ser extraída de seus frutos, rica em ácido oleico, ácido estearico e ácido palmítico, ácido linóico, tocoferóis e treterpenos.
tá? Então, assim, é considerado uma excelente emoliente e tal como gorduras vegetais. O extrato de calêndula é rico em ácido oleanoico, curcumarinas, flavonoides, minerais e vitamina B. Tem ação remineralizante e calmante, então ele diminui qualquer futura irritação que a pele possa ter nos demais produtos. O extrato de acácia do Senegal é um produto 100% natural e 100% sustentável, tem ação antioxidante, regenerativo e também promove a ação higienizante. O MG60 é um carboidrato líquido multifuncional que derivado do amido e que vai trazer uma formulação mais segura para as peles sensíveis, ou seja, ele diminui qualquer propriedade de irritação que venha a ter nos produtos. Então, ela vai ser uma formulação bastante segura para qualquer tipo de pele. O Melting Peeling, ele tem vitamina C em pó, que promove uma esfoliação mecânica, né, suave, fazendo essa renovação gradativa celular, e também ele diminui a oleosidade. E ele vai fazendo uma adsorção, que a gente fala que é o fenômeno de retenção de partículas, vai dando uma formulação de uma cremosidade, tá? Então, ele é um produto muito gostoso para ser utilizado e é uma tecnologia diferenciada aí para as nossas clientes, tá? Então, você coloca sobre a pele o pó, né? Não precisa colocar em grande quantidade, faz o movimento de circulares para fazer a esfoliação e ele vai ser completamente absorvido depois desse processo de adsorção, tá? A glicerina encapsulada, ele vai fazer com que a liberação da glicerina seja prolongada, liberada gradativamente, fazendo com que essa hidratação, essa sensibilidade de pele hidratada seja prolongada. A licitina hidrogenada vai conferir essa sensação prolongada da umidade e da refrescância da pele. O ácido ascórbico estabilizado, ele vai fazer um bloqueio no mecanismo da formação do pigmento de melanina. Então, ele vai produzir a inibição da tirosinase. Ele não vai permitir que a cascata da melanogênese chegue até a produção final da melanina. O sérum ativador da linha Renove-C, ele vai produzir uma ação antioxidante e proporcionar hidratação. Então, ele tem na sua composição a vitamina C glicoestável, que vai demandar a liberação da vitamina C de forma segura, sem oxidação, de forma gradativa para o tecido. E a gente já viu. Também tem o ácido fítico, que é um extrato encontrado normalmente na aveia e no arroz. Esse ácido possui uma ação clareadora bastante importante, pois ele também atua na inibição da tirosinase e é extremamente seguro para qualquer tipo de pele. Por ter uma molécula maior, ele pode ser utilizado em fototipos mais altos e garante que não vai ter uma pele muito sensibilizada. A máscara gel depurativa, ela vai ser indicada para todo tipo de pele, para todos os tipos de etnia, né? Possui uma ação hidratante, melhorando a uniformidade do tom da pele, melhorando o viço, a firmeza, a hidratação. Ela compõe-se de colágeno, né? Associado ao colágeno marinho, que a gente falou, que é a liberação controlada enzimática desse ativo. A niacinamida, que é a vitamina B3, que vai estimular a síntese de ceramidas, e de ácidos graxos, né? E também vai promover a hidratação da pele, ou seja, ela vai atrair e reter a água desse tecido, além de dar uma reforçada na função barreira da pele contra o meio externo e contra a perda de água para o meio externo. O extrato de Pancratium marittimum vegetal, que é o extrato muito
encontrado e localizado na Grécia, ele demonstra o papel de 2 tipos de fatores intrínsecos na formação das manchas. Então, a gente tem as moléculas do estresse e neuropeptídeos epidérmicos. E aí, eu tenho as aquaporinas, que são canais de água que vão levar essa água através da membrana plasmática das células, fazendo a chegada de água até a superfície epidérmica. O sérum hidratante, ele além de promover o viço, firmeza e uniformidade, ele também tem ativos como o óleo de maracujá, que é rico em vitamina C e A. Então, ele vai dar o aspecto hidratante, suavizante, refrescante, além de também atuar como anti-inflamatório por conta dos flavonoides. O óleo de girassol, considerado um óleo nobre, dentro dos óleos vegetais, ele tem um teor de ácidos graxossaturados muito alto, né? E ele vai ter uma ação, além da emoliência, ele tem atuação reptilizante e auxilia nos processos de cicatrização. Ele é um óleo muito utilizado em queimados, em terapias de cicatrização, de fechamento de feridas, tá? A manteiga de karité, que é extraída de frutos, também vai ter componentes específicos rica em ácido oleico, né? E ela é uma excelente emoliente e além de exercer uma ação protetora, né? Que vai dar aquela sensação aveludada, agradável no toque na pele, tá? Então ela devolve a maciez dessa pele. A vitamina E, uma vitamina lipossolúvel, né? Bem absorvida pela pele e ela tem uma ação antioxidante, né? Que evita a formação dos peróxidos e a oxidação de lipídios e vai trabalhar também retardando o envelhecimento cutâneo. Então, ela tem uma ação importante aí na atuação da não oxidação dos peróxidos e da oxidação dos lipídios da pele. O selante gel creme, ele tem uma forma formando um filme de proteção, aumenta a permeação de ativos que foram utilizados anteriormente, fazendo com que eles não saiam da pele, né? Vai contribuir para a uniformização do tom da pele também, redução de radicais livres e vai desacelerar o envelhecimento cutâneo, porque ele vai atuar ali como um inibidor dos radicais livres. A gente tem na sua composição ascorbilane C, que é um silício que vai estabilizar essa vitamina C e aumentar a permeabilidade do ativo, aumentando assim a sua ação inibidora da tirosinase e também estimuladora do colágeno. Biosacaride GUM1 é um fucogel que tem uma capacidade de formação de um filme e retém as moléculas de água, evitando a perda de água para o meio. E além de tudo, ela tem uma ótima poder de hidratação, tá bom? É um ingrediente muito importante, muito rico, garantindo que a pele tenha uma garantia dessa enzima, que é a sirtuína 1, esteja presente de forma longa no tecido. Na prática, nós vamos ver alguns resultados que foi mandado, né, sobre o uso desse box de vitamina C completo aí, com várias fases, usando em todas elas a vitamina C. Então, a gente tem aqui, ó, a presença de sulcos e vincos, né? Aqui a gente vê a melhora na condição da pele, na tonalização da pele, né? Aqui a gente vê, ó, o tratamento, ó, depois de uma sessão, como melhora a retirada de impurezas da pele,
a oxidação desse tecido, né? A gente vê que ele tá com um tecido mais viçoso, mais firme, mais iluminado, mais claro em todas as suas áreas. Então ele não tratou manchas exclusivamente, mas ele tratou a uniformização do tom na pele como um todo. Aqui a mesma coisa, a gente vê resultados, olha como clareou essa região frontal, como clareou essa região malar e zigomática, né? Melhorando bastante o aspecto da pele. Ó, aqui a gente tem, ó, presença de melasmas, hipercromias pós-inflamatórias e a pele impregnada, né? E aí você vê uma melhora aí no viço dessa pele, na luminosidade dessa pele. A mesma coisa aqui, ó, uma sessão, quando eu falei para vocês que com uma sessão já conseguia ver a diferença na pele, é isso, são diferenças que fazem a nossa cliente muito mais feliz, né? Ela consegue ver na primeira sessão aí uma mudança bastante evidente na pele. A gente também pode usar esse kit para trazer benefícios na região de pescoço, colo e mãos, tá? Porque ele promove essa ação antioxidante e clareadora nas mãos. A região, ó, da região frontal, né? A região da pele fica mais iluminada. Aqui, ó. Vincos e rugas e sulcos ficam menos evidente, é um tratamento, ó, aqui a gente está falando de uma sessão, né? E a gente pode associar com os recursos eletroterapêuticos, pode associar com massagens manuais, com a massoterapia e trazer e proporcionar para ela realmente um bem-estar e uma melhora num complexo como um todo da pele. Olha aqui, gente, uma sessão, o pregueamento dessa pele, a falta de elasticidade, né? Como melhora. E a gente também, obviamente, toda vez que eu falo de tratamento facial para minha cliente, para as minhas alunas, que vão indicar esses tratamentos, que vão trabalhar, né, efetivamente na clínica, eu falo que não existe tratamento hoje em dia sem home care. A gente precisa intensificar o uso de produtos bons em casa, que vai trazer benefício para nossa paciente e também para nós, porque a gente vai conseguir manter essa pele sempre utilizando produtos de boa qualidade, tornando-se ela cada vez melhor. A gente tem aqui o Renove-C de água micelar, linha cliente para limpar e equilibrar o pH da pele. Nós temos aqui o fluido, né, de vitamina C, que a gente vai ter aqui o creme fluido e creme, então aí eu tenho fluido para aquela pele mais oleosa e mista e um creme para uma pele mais seca, mais madura, né, onde precisa ter aquela emoliência mais evidente para devolver a textura natural da pele, dar uma sensibilidade mais gostosa ao tato, né? E é isso. Eu sempre recomendo o home care. O home care eu digo que é uma porcentagem bastante grande do nosso tratamento. E a gente desperta na cliente a necessidade do comprometimento com o nosso tratamento, né? Porque quando ela não está usando nada, ela vai na sua clínica 1 ou 2 vezes na semana e o resto das horas da semana ela esquece que está em tratamento. Quando a gente passa para ela um uso, um cuidado específico com o tratamento da pele, coadjuvante ao nosso tratamento de cabine, ela se preocupa, ela começa a voltar a sua atenção para a pele. E a mesma coisa para os tratamentos corporais, que tanto a gente precisa da parceria da nossa cliente. Então, gente, fiquei aqui com vocês esse tempo, espero que tenha sido de grande valia para vocês. Foi muito bacana para mim participar e estar presente na vida de vocês. Segue aqui os meus contatos, precisando de alguma orientação que eu possa ajudar. A via
de aprendizado é sempre mútuo, a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente e assim a gente segue crescendo para uma estética muito rica e baseada na ciência. A vitamina C ela é uma grande aliada para a gente. Não deixem de indicar, não deixem de usar, verifiquem a procedência, procurem produtos de boa qualidade, que não vai ter dúvida que vocês terão sucesso no tratamento e a cliente satisfeita. Fiquem com um grande beijo, adorei estar aqui, estamos juntos e qualquer coisa é só entrar em contato. Fiquem com Deus. Tchau!